Eu vou falar como a raça humana foi criada dos homens, dos primatas, né, hominídeos, a nossa raça que temos hoje, né, o, o amarelo, o branco, o negro, né. Na verdade, quando os Anunnakis veio à Terra, tudo, eles eles se assustaram quando viram as raças que tinham aqui. Eram primatas, eram hominídeos, né? Muito mais antigo do que os Homo sapiens. Eles eram pequenos, tinham 1,20 m e tudo, e comiam frutas, né? O homem acha que a nossa raça que está hoje veio dos Homo sapiens, mas não é verdade. Veio de uma raça mais antiga, de uma raça que ela era dócil, ela era fácil de domesticar. Ela comia frutas, ela comia verduras, ela era uma raça mais tranquila. Era tipo a vaca, o cavalo, era uma raça mais fácil de domesticar. Os Homo sapiens, naquela época, eles eram muitos violentos, né? O negócio deles era igual a onças, né? Era difícil de domesticar. Então, os Anunnakis pegaram essa raça de hominídeos, como eles eram meio feinhos, tinham muito pelo, né, tudo, né? E tanto é que o pé deles é bem parecido com o nosso, o Homo sapiens, a mão nossa é parecido com o pé, né? E esses hominídeos, esses hominídeos viveram há 300, há 250 mil anos atrás. E os Anunnaki na época pegaram esses seres e modificaram o DNA, misturando o DNA dos Anunnakis, que é para ter a forma que nós temos. Lembrando que o hominídeo, eles viviam até 20 anos, mais ou menos. Não viviam mais do que isso. O que faz a gente viver, vamos pôr aí na Idade Média, que a gente vivia até 40, no máximo 60 anos, né? Hoje a gente vive mais por causa dos remédios, né? Principalmente remédio de pressão. Então, o que aconteceu? Eles eles alongaram mais a vida deles, né? Desse hominídeo. Eles conseguiram alongar mais por causa dos Anunnakis, porque os Anunnakis eles viviam é, eles viviam 600, 800 anos, a idade de vida de um Anunnaki. E, e o corpos dos Anunnaki eram mais leves, eram corpos transparentes. Porém, eles tinham 3, 4 metros de altura. Quando a história fala dos gigantes, eram os Anunnaki. E aí eles modificaram a genética e fizeram as pessoas de várias cores. Fizeram roxo, fizeram verde, fizeram de pele roxa, de laranjada, de amarela, de, de branco, de várias cores, né? Fizeram essas raças. Só que elas não vingavam, elas acabavam morrendo, elas morriam muito, né? Não dava, ela não conseguia ir adiante, né? Tanto é que você olhar nas África, nas histórias de antigamente, na África, tem muito assim raças de pessoas que começou e parou, né? Não sabe como parou, mas é por causa dessa diferença de genética, porque era uma raça que não conseguia prosperar. Nem os brancos também não prosperavam aqui na Terra, né? Por causa da atmosfera, tudo é diferente aqui na Terra, né? Então a única raça que prosperava era a raça negra, porque os hominídeos eram negros. Então a única que prosperava, que vingava, né, eram os negros. Até os brancos morriam. E aí o que eles fizeram? Né? Modificaram o DNA dos negros. E qual que foi a diferença? Através dos negros, eles colocaram a mudança genética para que nasça
é, outras cores através dos negros para poder vingar aqui na Terra, né? E a única raça que conseguiu dar certo, né, vingar no meio dos negros, foi a raça branca. Tanto é que através de 100, 200, 500 crianças negras que nascem na África, uma criança ou duas crianças no meio nasce albina. Então, os brancos que existem na Terra vieram dos albinos dos negros. Agora, por que eu falo isso? Se você pegar qualquer branco azedo, branquelo mesmo aí, catar o DNA dele, você vai ver que tem um DNA do negro na corrente sanguínea dele. Então, a única raça que vingou na Terra foi a raça negra. E os brancos vieram dos albinos dos negros, né? Eles tentaram fazer as outras cores, o verde, o laranjado, só que não conseguiram. Né? A única coisa que saiu do branco, saiu o ruivo, né? Saiu o cabelo amarelo, né? Saiu as outras cores. E hoje você vê os jovens de hoje, você vê jovem que pinta cabelo de roxo, pinta cabelo de verde, de várias cores, né? Mas isso é porque no mundo a criação de Deus, ela é muito assim, ela adora cores, ela adora colorido, então pode ver pela natureza, né? As flores, tudo colorido, tudo bonito. Então, é isso daí. É a única raça que conseguiu vingar foi a negra. E os brancos veio dos negros através dos albinos. E aí estamos aí até hoje. Tanto é que na era dos faraó, né? Quem eram os reis faraós naquela época eram os negros, não eram brancos. Não existia branco naquela época. Os brancos naquela época eram poucos, eles eram escravos dos negros. Por isso que ao longo do tempo, esses negros na época dos faraó que eram que mantinham o povo naquela época como escravos, na época do faraó, vieram no século 18, 19, para ser. Quiseram, o espírito deles quiseram vir como escravo para poder viver aquele tempo ruim, né, que a gente passou. Né? Infelizmente, né, como é nos Estados Unidos, ainda tem essa estupidez, né, de racismo, né, que é uma coisa tão ignorante, né? E o universo, as cores aí são de humanos, são várias cores, tem cinza, tem verde, tem laranjado, tem todos os tipos de cores que vocês imaginar existe, até as cores que a gente nem sabe, que a gente nem conhece, né? Tem prateado, né? Tem de todo jeito e toda forma. É assim que é o universo. A criação de Deus, ela é infinita, totalmente infinita. É isso aí.